A vinha do Senhor e os frutos esperados por Deus. Com a liturgia do 27º domingo do tempo comum, ano A, refletimos sobre os frutos abundantes que o Senhor espera encontrar em nossa vida. Verdadeiramente abundantes, porque muito nos foi dado à luz de uma imagem tão bela e inspiradora, a imagem da vinha, que é a imagem do povo de Deus, e dos frutos que, como povo de Deus, devemos produzir: amor, paz, justiça, bondade e misericórdia. Se não produzirmos os frutos por Deus esperados, Ele tirará de nós a vinha e confiará a outros. Na passagem da primeira leitura, refletimos sobre a missão do profeta Isaías, que exerceu o seu ministério em Jerusalém por um longo período. Após uma fase mais tranquila, deparou-se com uma realidade marcada pela exploração dos empobrecidos, contrastando com o fausto cultural, o luxo, incoerente e mentiroso, porque não era resultado de verdadeira adesão a Javé e o seu projeto de vida plena para todos. Falando do povo como vinha, o profeta a compara à esposa que deixou de ser fiel e se converteu numa prostituta. É preciso superar a infidelidade à aliança, voltando-se para Deus. O profeta Isaías apropria-se da imagem da vinha, como que de uma cantiga de amor, como recurso para a transmissão da mensagem que Deus lhe confiou, a fim de que resgate o povo a que pertence, em total e incondicional fidelidade ao Pai, que não se cansa de amar, perdoar e libertar o seu povo. Mas no momento ápice, o cântico se transforma em queixa e grito pela justiça, numa interpelação direta de seus interlocutores, para que cessem os gritos de horror que procedem dos empobrecidos, que são como os frutos selvagens de que fala o profeta poeta. Estes frutos são as injustiças, as arbitrariedades, violência e sangue dos inocentes, e, consequentemente, a não defesa do direito dos pobres. Deste modo, a imagem da vinha e seus frutos amargos é a mais perfeita expressão da imagem do povo infiel a Deus, que deste modo multiplica o número dos sofredores. De outro lado, o profeta é incansável em proclamar o amor de Deus, que nos ama para nos transformar, de modo que, transformados por seu amor, amemos o nosso próximo. A passagem da segunda leitura é escrita por Paulo aos Filipenses. O apóstolo está preso, provavelmente em Éfeso, e expressa mais uma vez o seu carinho pela comunidade. Fala um pouco de si e exorta a comunidade à fidelidade, recordando as obrigações inadiáveis de uma comunidade que professa a fé no ressuscitado. O apóstolo lembra que, em nossa fraqueza, é preciso que nos apoiemos na oração. Devemos pedir a graça da fidelidade para que possamos dar muitos frutos, guardando nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, a comunidade deve viver na alegria, porque vive na comunhão com Cristo. Deve se sentir segura nos braços de Deus, na presença constante da bondosa mão de Deus. Paulo enumera certas questões que a comunidade deve cultivar e apreciar: a verdade, a nobreza, a justiça, a pureza, a amabilidade e a boa reputação, ou seja, tudo que for digno de louvor. Esta carta de Paulo aos Filipenses é a chamada Magna Carta do Humanismo Cristão.
A comunidade enxertada em Cristo pode produzir muito mais na serenidade e tranquilidade em total confiança em Deus, o que a caracterizará não como comunidade de fracassados, alienados e falhos, mas uma comunidade constituída pelos mais do que vencedores naquele que nos amou, Jesus. Com a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 33 ao 43, mais uma vez voltamos à temática da vinha. O cenário é a cidade de Jerusalém, com a presença dos opositores de Jesus, que o levarão à prisão, julgamento, condenação e morte. Jesus está plenamente consciente do destino que lhe está reservado. Jesus enfrenta os dirigentes de seu tempo, aqueles que detêm os poderes políticos, religiosos, econômicos e ideológicos. Sabe que será condenado implacavelmente, porque não acolherão a boa nova do reino que ele veio inaugurar. A parábola contada por Jesus é riquíssima em simbolismo. A vinha é Israel, o povo de Deus. O dono da vinha é o próprio Deus. Os vinhateiros homicidas são os líderes religiosos. Os servos assassinados são os profetas que Deus havia enviado. O filho assassinado é o próprio Jesus. Com a parábola, Jesus insiste na necessidade de se produzir os frutos do reino, vivendo na radicalidade a sua proposta. Os frutos são amor, serviço, doação, justiça, paz, tolerância, partilha. É preciso dizer não ao comodismo, à instalação, à procura de facilidades. Deus nos ama e espera pacientemente que nos convertamos. Trabalhando na vinha que Ele nos confia, jamais faltarão frutos saborosos em nossas mesas. Deus nunca desiste de sua obra de amor e salvação. Se nada produzimos, ou se frutos amargos produzimos, não é culpa de Deus, mas porque não soubemos corresponder ao amor e à confiança que Ele em nós depositou. É tempo de nos convertermos, para que Deus fique satisfeito com os frutos que venhamos a produzir, que na verdade não serão para Ele, mas para nós mesmos. Somos todos membros do povo de Deus, a Igreja, que tem a missão de produzir frutos, para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. Ao chamar os seus para que o seguisse, Jesus lhes dá uma missão precisa: anunciar o Evangelho do Reino a todas as nações. Por isso o discípulo é missionário, pois Jesus o faz partícipe de sua missão, ao mesmo tempo em que o vincula como amigo e irmão. Eis a nossa missão como batizados: trabalhar com alegria, amor e fidelidade na vinha do Senhor. Não desapontemos o querer de Deus. A vinha do Senhor e os frutos esperados por Deus.